Antes de passar para a última palestra, passa da FRAG, gostaria de comentar sobre alguns itens que tem aí dentro da pasta. Então, nós temos um catálogo da nossa empresa, da Bistec. Na última folha, nós grampeamos o extrato do SAT, um cupom e um extrato do SAT. Tem de todo mundo aí grampeado? Acharam? Então, essa daí é a impressão do SAT, tá? Tanto do cupom como do extrato. Ou seja, a nossa empresa ela já tem essa solução. O Marcelo não pode falar, eu falo. A nossa empresa já tem a solução, a gente já tem um parceiro do equipamento, tá? São equipamentos, claro, ainda não estão totalmente homologados no estado, mas a gente já tem o software, já tem o equipamento e já tem a solução do SAT. Então, para quem precisar, depois só entrar em contato conosco. Com relação à apresentação do Marcelo, a gente vai disponibilizar no nosso site para download. Quando ele falou, já corri ali, já falei, até sexta-feira vai estar disponível no nosso site. Onde vocês vão baixar, onde vocês vão fazer esse download. Na página principal tem um link chamado SAT Litoral. Vocês vão clicar nesse link SAT Litoral, na página principal da empresa. Ele vai direcionar ele para uma outra página e a gente vai disponibilizar essa apresentação lá dentro dessa página. Tudo bem? Tá? Existe um formulário, uma pesquisa de satisfação que nós gostaríamos que vocês preenchessem. Essa pesquisa que a gente vai utilizar para o sorteio agora, após a última palestra. Eu queria explicar essa pesquisa porque a gente utilizou a mesma pesquisa no ano passado e a gente não conseguiu ter as informações que a gente queria. Como é que funciona essa pesquisa? A primeira parte, tranquilo, sobre o evento. A segunda parte, nós queríamos que vocês utilizassem de 1 a 10, por ordem de importância. Né? Vocês vão colocar o que é mais importante, vocês vão colocar como 1. E o que é menos importante, 10. Tudo bem? Então aí só vai ter 1, 2, 3, 4, até o 10. O ano passado colocaram 1 em todos. Então tudo é importante, né? Foi difícil a gente mensurar. Tá? Então eu quero assim, pra gente o mais importante é o preço. Então esse cara é 1. Todo mundo entendeu? Tá? Que é pra gente ter essa informação. Tá? Antes mesmo de passar para a última palestra, é importante destacar que trazer o Marcelo para Santos, não ficou muito claro, mas eu tenho ido a todas as audiências públicas desde 2009 com relação ao SAT. O SAT não está se falando hoje. O SAT está se falando desde 2009, né? E eu tenho ido a todas as audiências lá na Secretaria da Fazenda. O Marcelo encabeça esse projeto. Ele é o dono do projeto, passa por ele. Então, informações com relação a SAT, indicações, alterações, tudo deve ser direcionado para ele e ele dá o direcionamento. Tá? Esse salão aqui, esse espaço era para estar abarrotado, gente brigando para estar aqui. Mas é difícil trazer o lojista, é difícil trazer o contador, né? Tirar vocês lá do escritório para trazer essa informação. Para quem vê, eu tenho certeza que são informações super importantes. Né? A gente está acompanhando, a nossa empresa Bistec está acompanhando o que vem acontecendo no mercado de perto, porque como vocês viram, ele falou que meu negócio acabou. Interventor, QCF, que é o meu caso, eu faço Bematec, Epson, Eugin, Danuma, acabou. Então, desde 2009 eu já sei que acabou. Então, eu estou acompanhando. Se acabou, eu tenho que ir para o próximo. E o próximo agora é o SAT e a gente está dentro. Tá? Beleza? Então, o último palestrante, preencherem a pesquisa, o canhotinho. Vou passar o urna no finalzinho aqui e a gente vai sortear. A gente tem todos esses prêmios aqui. A gente tem leitores de Smart Card da SMAC para sortear, 5 leitores. Tem os prêmios da Epson, né? Inclusive o Dimitri, acho que ele está lá fora, tem umas calculadoras para quem quiser educação financeira, tem calculadora também. Tá? Então, o próximo palestrante é o Paulo, é formado em Engenharia Civil pelo Instituto de Ensino de Engenharia Paulista e pós-graduado pela Fundação Armando Alves Penteado em Marketing, com especialização em canais de distribuição. Atuou em outros segmentos em meados dos anos 90 e ingressou no mercado de automação comercial como gestor de canais, representando a Digo de empresa líder nos mercados de automação bancária, automação eleitoral e automação de lotéricas. Vem conduzindo há mais de 11 anos as vendas do varejo através das parcerias com distribuidores e revendedores, destacando a Digo no território nacional. Então, com vocês, Paulo. Imaginei que ia falar bom dia, mas vou falar boa tarde,
um pouquinho o evento, mas vale muito a pena estar aqui. Eu agradeço a Bistec pela oportunidade. Eu vou tentar ser breve, porque eu imagino que todos já estejam um pouco cansados. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Dibo, quem é a empresa, né? Talvez muitos nem conheçam, mas ao longo da palestra vocês vão perceber que vocês em algum momento já utilizaram uma máquina da Dibo. Bom, ali tem os meus contatos, tá certo? E vamos em frente então. Bom, a Dibo é uma empresa mundial, ela está presente em mais de 90 países e sua atuação é em automação bancária, eleitoral, lotérica e comercial, além de segurança eletrônica, porque a gente atende os bancos e os bancos precisam de segurança eletrônica, então a gente tem essa vertente aqui. A sede é em Canton, no Ohio, Estados Unidos, e, como eu disse, presente em mais de 90 países e no mundo tem 16 mil colaboradores. A Dibo é líder mundial em automação bancária. Bom, no Brasil, alguns de vocês conhecem esse nome, Procomp. Na verdade, a Dibo, quando veio para o Brasil, ela analisou o mercado, verificou que o mercado tinha alguns players pesados, né, no mercado, e aí, para entrar nesse mercado e brigar com esses players, seria uma caminhada muito longa. Então, eles resolveram comprar a Procomp, que detém, e detinha na época, e ainda detém 60% do mercado de automação bancária, que é o core business da Dibo, tá certo? Então, a Procomp foi fundada em 85. Ela tinha incorporado a Megaf, que é quem fabrica as impressoras, né? Em 94, e em 99 a Dibo adquiriu então as duas empresas, formando então a Dibo Brasil. A Dibo Brasil é a maior unidade fora dos Estados Unidos, tá? Nós temos uma grande representatividade no Brasil, representa muito para a Dibo, para a empresa como um todo, certo? O faturamento anual é acima de 1 bilhão e 400 mil, tá? Então é um faturamento bem grande. Temos no Brasil 3.200 colaboradores e a maior linha de produtos, tá certo? A maior linha de produtos está aqui no Brasil. A gente participa de algumas premiações, né? E ganhamos 4 vezes como a melhor empresa de TI pela revista Exame. Isso é mais ou menos para vocês conhecerem um pouquinho da Dibo, tá? Nós temos uma rede própria de assistência técnica e espalhada em todo o Brasil. Essa rede, ela atende ao mercado bancário, tá? Então, essas vendas que são feitas para grandes empresas, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tudo mais, tem um atendimento on-site, e esse atendimento on-site é feito por essa rede aqui, tá? São 2.052 colaboradores só na rede de assistência técnica. E a gente tem uma rede para automação comercial, que é o nosso caso aqui. Então, nós temos mais de 200 autorizadas espalhadas pelo Brasil para atender aos chamados de clientes. Essa rede, ela não é uma rede para atendimento on-site, é uma rede para atendimento balcão. Então, se tiver algum problema, você leva até uma autorizada do equipamento e faz o reparo. A Dibo tem uma parceria com a Star Micronics. Essa parceria é uma parceria longa, de mais de 15 anos, e ela começou lá atrás, quando a Dibo começaram a se fazer os caixas eletrônicos. Então, você precisava fazer o extrato e tudo mais, né? Então, na hora de imprimir o extrato, você precisava ter um mecanismo confiável. E como tudo que a Dibo fabrica, como você fabrica para um banco, você tem que ter confiabilidade no produto, durabilidade,
o banco não permite que você entregue um produto e esse produto dê algum problema com frequência ou com uma simples utilização não tão adequada, ele já se deteriora ou quebra, né? Então, o produto tem que ser muito robusto, tem que ser confiável e durável, tá? Então, dentro dessa premissa, a Diebold escolheu a Star Micronics como parceira, né? Que é uma empresa que também atua mundialmente, tá certo? Bom, o que a gente fabrica mais aí para a automação de varejo, né? A gente fabrica mais impressoras e PCs, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui um quadro só para ilustrar o que a gente consegue fazer sem considerar a parte de frente de caixa, né? A Diebold não tem impressora fiscal. A Diebold chegou a produzir impressoras fiscais e em 2000 a gente parou de produzir as impressoras fiscais. Então, a Diebold não fabrica impressora fiscal, a Diebold fabrica impressoras não fiscais, fornece para integradores, né, fabricantes de impressora fiscal, fornece um mecanismo, eles colocam a placa fiscal e vendem o produto deles, homologado por eles, né? Um exemplo, é a Sueda, tá? Então, a Sueda tem impressora fiscal e o mecanismo impressor é da Diebold, tá certo? Muito bem. Aqui a gente tem vários tipos de impressoras. São aqui, nesse quadro, 10 impressoras diferentes, cada uma tem uma utilização diferente. Eu não vou ficar citando e entrando em cada um desses componentes, mas eu posso, por exemplo, dizer, esse produto aqui é um produto de baixo custo, usa uma bobina estreitinha de 57 milímetros, ela é rápida, ela tem corte automático e ela atende aí a necessidade de cupons, recibos, senhas. Então, ela não é um emissor de senha, sim para a impressão do SAT, qual seria mais indicado? Para a impressão do SAT, você pode usar essa impressora se não houver nenhuma restrição com relação a 57 milímetros de largura do papel. Se houver a restrição, aí você pode usar essa daqui, essa outra aqui. Então, essa daqui é a IN433 ou 402, tem os dois modelos. Essa daqui é a TSP143, tem interface serial e paralela ou serial e USB. Então, depende da necessidade do cliente ou do software do cliente, né? Essa daqui, ela tem só interface USB, também é similar, só que ela tem alguns diferenciais, como por exemplo um software que gerencia o cabeçalho e o rodapé. Então, se você quiser, por exemplo, colocar uma marca d'água no seu cupom, hoje não, mas a partir do momento que tiver o SAT, essa impressora, por exemplo, ela pode personalizar o seu cupom. Então, você pode colocar o seu logotipo, você pode colocar uma marca d'água, você pode fazer uma promoção relâmpago até, se você quiser, porque ela permite, ela vem com um aplicativo que você instala no seu PC e você consegue, então, colocar imagens, você pode colocar uma promoção, por exemplo, na hora do almoço, se a pessoa pedir o prato do dia, ele pode ganhar aí talvez o refrigerante ou, sei lá, alguma coisa assim. Ele pode, você pode colocar isso no cupom, ou, digamos, ele comprou lá um delivery, você compra a pizza, em vez de você colocar na caixa da pizza lá, um selo ou algo que faça a promoção, né, 10 compras valem uma pizza, você pode fazer no cupom. Você pode mudar essa promoção durante a semana, a promoção é uma, ao final de semana a promoção é outra. Então, você pode usar aqui. Então, a gente falou dessas 3 aqui. Essa impressora é uma impressora bem interessante, porque ela tem uma parte que faz a impressão de cupom e na frente ela tem autenticação. Então,
Então, se você tiver alguma necessidade de fazer alguma autenticação, você não precisa ter uma impressora matricial que, ao imprimir, ela demora e fica fazendo barulho o tempo inteiro, né? Então, você usa essa parte de trás para fazer a impressão do cupom e na frente você faz a autenticação. Por exemplo, a gente acabou de fechar um projeto grande com uma escola, né? Na verdade, uma faculdade. A faculdade precisa fazer a cobrança dos alunos. Eles iam trocar todos os parques, então iam trocar todas as impressoras que eram autenticadoras. Eles estavam buscando alguma coisa mais moderna no mercado. A gente mostrou esse produto. A partir do momento que a gente mostrou esse produto, eles definiram esse como sendo produto padrão e compraram aí 300 impressoras. Esse negócio foi fechado aí a questão de uma semana, certo? Essa é uma impressora que também pode ser utilizada para relatórios, porque ela usa uma bobina mais larga, 112 milímetros de largura, e ela tem a capacidade de imprimir uma folha A4, condensar essa folha A4 e imprimir aqui. Então você pode colocar ordem de serviço, você pode colocar numa impressora dessa, um romaneio, né, como você falou aqui da parte das transportadoras. Então você tem várias possibilidades de utilização desse produto. Essa outra impressora é uma situação onde você tem uma necessidade de muitos cupons, ingressos para shows, coisas do gênero, ou uma cozinha de um restaurante que recebe muitas comandas. Essa impressora ela recebe uma bobina de até 4 polegadas, ou seja, 360 metros de papel. Então você evita a troca da bobina, mesmo que ela é uma troca rápida, você evita a troca da bobina enquanto no meio da operação, tá certo? E aqui temos outras impressoras aí, essas são impressoras matriciais, né? Uma específica para lavanderia, outra para emissão de nota fiscal em caminhão, né? E no caso Coca-Cola, Pepsi, pães, cafés, águas, o pessoal usa essa impressora para emissão da nota fiscal, porque a venda é feita no caminhão, tá certo? Então aqui é uma impressão em formulário contínuo. Isso daqui deve ser substituído no futuro por essa impressora, porque essa impressora tem a capacidade para imprimir a DANF, tá certo? Então logo isso deve migrar para cá. E essa é uma impressora de impacto autenticadora. E aqui a gente tem uma impressora portátil, tá certo? Então, eu coloquei aqui aplicações e as impressoras aqui do lado. Então, você tem várias utilizações dessas impressoras. Por exemplo, almoxarifado, atendimento nas filas, autenticação de documentos, bilhetes de embarque, comandas, comprovantes, enfim. Só aqui tem 30 diferentes utilizações de impressoras não fiscais, tá certo? E logo mais a gente vai ter a utilização da impressora não fiscal na frente do caixa, a partir do momento que o SAT estiver habilitado para a utilização. Bom, a gente também tem PCs, a gente criou esse PC, que ele é bem pequeno, ele tem uma furação, ele tem uma chapa que ele pode ser preso na furação VESA dos monitores, ele pode ser utilizado também para multimídia, porque ele tem uma porta HDMI, então ele consegue fazer transmissão de vídeos em alta resolução. Ele é compacto, ele tem a possibilidade de ser utilizado assim, até a gente pôs uma caneta aqui para vocês terem uma ideia do tamanho dele, né? Ele usa um processador Celeron de 2 núcleos, tem 2 GB de RAM, e o grande diferencial desse produto é isso aqui, ó. Ele tem uma memória flash SSD, ele não tem HD. Isso daqui faz com que esse produto tenha uma performance muito grande, ele fica muito mais rápido do que os PCs que usam HD, tá certo? A gente também coloca um cooler no processador e um cooler no gabinete. Por quê? A gente sabe que esses PCs às vezes ficam colocados embaixo de um gabinete, e aí no verão, aqui no litoral, 40 graus,
Isso daí embaixo do gabinete do supermercado pode chegar até 60 graus, e aí a máquina para. Nesse caso ela não vai parar, porque a gente usa esses coolers como prevenção, tá certo? A fonte é externa, full range, então quer dizer, você pode ligar em 110 e 220, não vai queimar. Tem um muito baixo consumo de energia, temos a possibilidade de fornecer com ou sem Windows 7 Professional, né? E ele está capacitado para receber XP, Windows 8 ou Linux. Tem um ano de garantia e pode ser comercializado pelo cartão BNDES, tá certo? Fica. A pergunta aqui foi a seguinte: o sistema operacional fica nos 32 GB? Fica assim. O sistema operacional Windows, ele utiliza acho que 8 GB. Daí fica sobrando uma parte para colocar o aplicativo que a gente vai utilizar também e armazenar alguns dados, é possível. Tá? As interfaces desse produto, né? Então ele tem duas portas seriais, uma porta VGA, uma HDMI, 4 USBs, uma gigabit, quer dizer, tem uma velocidade de transmissão via rede bem grande, que é 10/100/1000, tá certo? E teclado e mouse PS2 para evitar de usar as USBs e sobrar as USBs para você colocar outros periféricos, tá certo? Esse produto também tem uma versão com uma chapa específica que suporta o monitor 1509 da Elo, informando então o PDV Touch. Isso daqui é bem interessante, é um lançamento que a gente está fazendo em conjunto com a Elo, né? O Fernando já tem isso exposto lá na mesinha, tá certo? Ele foi um dos pioneiros aí, já utilizando esse produto, tá certo? Ficou muito interessante porque tem um custo-benefício muito grande, ele é um PDV Touch, né? E ao mesmo tempo ele não é uma peça única. Então, se você tiver necessidade de tirar o PC, substituir e tal, você troca só o PC, quer dizer, é bem fácil, né, o manuseio. Aqui está o PC, o VirusBox, colocado atrás do monitor, e aqui ele colocado em cima de um desktop, tá certo? Ok, então, mais uma vez, apresentando essa solução, que é uma parceria da Elo com a Digo. A gente tem também esse outro PC que leva a mesma configuração, é a mesma placa, tudo igual. Por que a gente faz um PC pequenininho e um grande com a mesma placa? Porque essa situação é uma situação onde você pode, por exemplo, necessitar de mais portas seriais. Então você precisa abrir a máquina. Aquela máquina não dá para abrir. Essa máquina você abre. Você pode abrir e você não perde a garantia. Você coloca mais portas seriais. Eu preciso de mais memória. Você abre a máquina, rompe o lacre, põe mais memória. Não tem problema. Eu não quero porta serial, eu quero porta paralela. Você vai lá e coloca a porta paralela. Você pode mexer no equipamento desde que você não rompe os lacres internos da máquina. Você pode fazer expansões, né? Enquanto que na outra máquina não dá para fazer. E você tendo a mesma placa, você uniformiza o seu parque. Então, você tem lá as máquinas, aquela outra máquina anterior, essa daqui, por exemplo, num restaurante. Então você tem lá no meio do salão essa máquina ali para os garçons colocarem os pedidos e tudo mais. E no caixa você vai usar essa máquina aqui porque você precisa de outra performance. Você precisa de mais memória, você precisa de mais seriais, você precisa de outras coisas. Então a gente tem os dois, e os dois produtos têm a mesma placa, então você fica com um par uniforme. Isso daí facilita muito a vida de quem vai fazer assistência técnica para você, tá certo? Então as características são as mesmas, né? As interfaces também são as mesmas, estão todas aqui, né? A fonte deste como do outro também são fontes, a fonte é externa, é full range, né? Então você está em São Paulo é 110, você está aqui no litoral é 220, não tem problema nenhum, você pode tirar a máquina
ligar em qualquer lugar que ela vai funcionar e não vai queimar a fonte, certo? Ok, então aqui também dá para utilizar na vertical ou na horizontal. Ele tem esses pezinhos aqui e ele tem um reforço em cima dessa face lateral do PC, que você pode colocar o monitor em cima, que não vai prejudicar, não vai entortar, não vai amassar a tampa do PC, tá certo? Bom, a gente também tem uma impressora de mobilidade, que eu falei para vocês há pouco, né? É uma impressora que ela tem IP54, ela pode cair de 1,20 m de altura, ela pode receber poeira, ela pode receber algum spray d'água, tá certo? Porque esse IP54, essa é a configuração para você conseguir ter o IP54, tá? Só fazer um adendo aqui com relação a esse equipamento. Com o SAT, aquela noção que a gente tem de caixa fixo acabou, né? Então, o vendedor ele pode ser um caixa. Ele está dentro da loja de efetuar a venda e imprimir esse cupom e entregar para o cliente. Então, a mobilidade dentro de uma empresa grande, uma loja grande, aumentou bastante. E esse produto vem para isso, para atender essa demanda. Sim, sem dúvida. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir numa loja da Apple nos Estados Unidos e lá você tem um smartphone, você compra um iPad, um iPhone ou qualquer acessório, o próprio atendente ele passa o seu cartão no iPhone dele, que tem um equipamento para receber, para fazer a leitura do cartão da tarja magnética, ele faz a venda no smartphone mesmo, no iPhone dele, e ele imprime e te dá o recibo na hora. E você sai com o produto na hora. Você não passa no caixa, você só vai passar no caixa se você for pagar em dinheiro. Se você for pagar em dinheiro, você vai para o caixa. Se você não for pagar em dinheiro, você não vai passar no caixa. O vendedor vai fazer a venda na hora para você. Então, exemplificando aquilo que o Fernando disse agora. Então, esse produto, ele tem uma velocidade de 75 mm por segundo, utiliza uma bobina de 80 mm de largura, tá certo? Tem 1 ano de garantia, a bateria dura 8 horas. Claro, tem várias situações, né? Atendimento a filas, entrega de domicílio, bares, estacionamentos. A gente tem dois modelos, um modelo Bluetooth e um modelo Wi-Fi. Uma coisa muito importante, esse produto está homologado na Anatel. Isso é muito importante. Todo produto que tem transmissão de dados por radiofrequência tem que ter a homologação Anatel. Se não tiver homologação Anatel, o risco do usuário é muito grande, tá? Então, as multas são pesadíssimas, então isso é uma precaução que vocês têm que tomar. Eu vi que quando perguntaram quem são comerciantes, quem são contadores e tal, acho que principalmente os contadores aí, orientar bem os seus clientes com relação a isso, porque a homologação Anatel é muito importante e a multa é muito grande. Queria fazer uma pergunta? Queria aproveitar um momento. Eu tenho uma empresa, sou contador de uma empresa que ele vende gás, mas eles vendem muito gás na rua. Tá. Então, qual seria a impressora ideal? Então, depende, são duas situações. Você pode solicitar um regime especial e imprimir num formulário, naquele formulário contínuo, naquela impressora que eu mostrei, tinham 3 impressoras embaixo, é uma impressora matricial, o formulário contínuo tem 3 vias, você pode emitir a nota assim como hoje é feito, por exemplo, com cigarros, com bebidas, mas há a possibilidade de migrar, né? Eu não sei se a gente ainda não teve nenhuma experiência com essa impressora para fazer a nota DANF, né? Na verdade, porque aí seria uma DANF que você teria que fazer. A venda, na verdade, é feita para o consumidor final. É para o consumidor final.
Então, aí se for para consumidor final, é na rua que é feita a venda? Como é que é? Isso, por exemplo, nós emitimos uma nota fiscal de saída, né, para dar cobertura naquele lote que sai, só que ele tem que levar um talãozinho e na medida que ele vai vendendo, ele vai tirando, né? Na verdade... Aí teria que ter uma impressora para substituir o talão modelo 2. Então, mas aí ele precisa ter um regime especial. Ele tem que entrar com um pedido no Cefaz e aí ver como que ele consegue fazer essa impressão da nota, né? Que ele vai ter que ter algum número de nota, alguma coisa. Né? Por enquanto só com SF. Por enquanto só com SF. Para qualquer equipamento embarcado vai ter que ter micro, software e SF. Porque como é uma nota consumidor, por enquanto tem que ser SF. Né? A partir do momento que tiver SAT... No caso do SAT, a pessoa, ela com notebook, ela consegue emitir esse cupom fiscal. Então, ele tem acesso à internet. Ele sai por aí vendendo, ele vai poder ter uma loja grande. No caso das pessoas que são do meio, tem alguns que são do meio, e eles vendem para pessoas que pedem nota fiscal. E passa a ser um chamativo para aqueles que querem crédito da nota fiscal. Então, alguns eles perguntam como é que eu faço. É uma boa. É um mercado de... Não? Bom, então, dando continuidade, né? Então, essa impressora tem duas formas de transmissão, né? de comunicação, interface. Então, tem interface Bluetooth e interface Wi-Fi, certo? No caso de uma situação de venda na rua, você usa um device, né? Sei lá, um smartphone, ou um tablet, ou um coletor de dados, ou alguma coisa que, dependendo da situação, você vai usar um aparelho com Bluetooth, porque na rua você não vai ter uma rede Wi-Fi, então você vai usar Bluetooth e vai se comunicar com a impressora e imprimir o recibo, ou o que seja lá para o seu cliente, né? E no caso de ambientes fechados, onde tem uma rede Wi-Fi, depósitos ou coisa e tal, aí você consegue, então, o ambiente de restauranteria e tudo mais, você pode conseguir imprimir com a rede Wi-Fi, tá certo? Esse produto também ele vem então com um carregador, um cabo serial, uma bobina, bateria e um suporte para símbolos. E tem alguns acessórios que são carregador veicular, carregador múltiplo para baterias extras e alça para colocar no ombro, né? Ficar mais confortável talvez. Ok? Bom, eu agradeço a atenção de todos. Eu procurei andar um pouco mais rápido porque eu imagino que todos já estejam cansados e para também poder cumprir um pouco o horário. Agradeço a todos. Muito obrigado e parabéns pelo evento.